novo vídeo para o meu canal Realidade Espiritual José Sartor. Gostaria de saber se vocês que assistem ao meu canal, se vocês estão gostando dos conteúdos, se o conteúdo acrescenta algo na vida de vocês, se vocês estão aproveitando essas colocações que eu faço, desses trechos tirados de vários livros, que eu coloco os meus comentários em cima desses trechos, como costumo fazer, buscando explicar, dando a minha opinião, obviamente, sobre os diversos assuntos, né? E colocando a minha experiência como estudioso desse lado espiritual, estudioso de terapias alternativas. Gostaria de saber, sinceramente, se vocês têm gostado, se vocês têm alguma sugestão para o meu canal. Se vocês quiserem colocar aí nos comentários, eu agradeço a atenção. E, diante de tudo isso que estamos vivendo nos dias atuais, como vocês sabem, devem ter ouvido falar das fortes enchentes que estão dando aqui no Rio Grande do Sul, um cenário lamentável de grande destruição, de grande sofrimento para todas essas pessoas que passam por essa situação. E que traz de novo, né, aquele ponto que eu já coloquei em outros vídeos e que coloquei também no meu livro, necessidade das pessoas fazerem uma purificação interior, uma transformação interior, necessidade das pessoas se elevarem, buscarem algo mais além da vida material, além do trabalho, do dia a dia, além daquela coisa da rotina, dos compromissos que as pessoas têm no trabalho, com a família, mas que também é necessário as pessoas acharem um tempo, mesmo que seja um tempo curto, para uma leitura elevada, para um momento de meditação, para um momento que a pessoa possa se elevar, possa sair do denso, daquele nível de preocupação, de tensão, de desarmonia que as pessoas terminam ficando no seu dia a dia, conforme as situações que ocorrem. E falando em purificação, eu peguei um trecho do livro Glossário Esotérico, do Trigueirinho, chamado Purificação do Ser Humano, que vem a corroborar com isso que eu estou falando, comentando com vocês. E me parece que diante dessas catástrofes naturais que ocorrem, inclusive no mundo inteiro, como as pessoas não têm esse trabalho interno, elas não fazem um trabalho interno, ou se fazem é muito fraco, é mais no âmbito do aspecto religioso. Quando acontece alguma coisa mais impactante, mais desagradável na vida pessoal, as pessoas simplesmente desabam porque elas não têm estrutura nenhuma para enfrentar o que aconteceu, para enfrentar o que está acontecendo, para enfrentar o que vai ser a partir daquele momento. E no livro, então, ali do Glossário Esotérico, diz assim: purificação do ser humano, no caso, o processo pelo qual os corpos externos do ser humano, o físico etérico, que é o corpo físico e mais o duplo etérico, que é uma camada de energia, o emocional ou o corpo astral, e os mentais, o mental inferior e o mental superior, se liberam dos elementos espúrios que eles foram agregados no decorrer das encarnações e transcendem as leis regentes da vida material. No princípio, a purificação do ser humano é lenta e conta com pouca participação consciente do indivíduo. Porém, quanto mais ele avança na ascese, mais colabora e mais rapidamente ela se dá. Essa colaboração inclui a busca
alinhamento e sintonia com as leis superiores da existência. E ele continua dizendo, no transcurso da purificação ele deixa de agir, a pessoa deixa de agir em proveito próprio para servir ao mundo. Ao devotar-se à lei suprema, é dado ao indivíduo conhecer a real necessidade dos demais. Quedas fazem parte da purificação, têm raízes em aspectos humanos ainda não superados. Não temer erros e reconhecê-los com serenidade permite-lhe utilizá-los como lições cujo aprendizado facilita a penetração da energia divina na personalidade. Então vocês veem que o trabalho interno, que as pessoas já deveriam estar fazendo há séculos, ou no mínimo há décadas, né, do modo geral, independente de questão religiosa, porque o trabalho interno é uma questão interna, é uma questão de autoconhecimento, autopercepção. Então as pessoas já deveriam estar há muito tempo fazendo esse trabalho e ter consciência de que, como ele colocou aqui, esse trabalho interno, essa purificação interior, esse estado de elevação ou busca pela elevação, deveria se dar de uma forma consciente e consciente também de que pode se errar, pode se cair, pode se vacilar nesse processo. Então não é que a partir do momento que a pessoa busca um trabalho interior, que a pessoa busca se dedicar mais a esse crescimento interno, a ouvir os próprios pensamentos e sentimentos, não quer dizer que não vai haver momentos, que não vão haver momentos de vacilação, de quedas, de crises, porque tudo isso faz parte, e quando a gente dá abertura para uma energia superior atuar, a gente está permitindo que essa energia superior venha até nós através dos nossos chakras, nossos circuitos de energia, nossos meridianos, e essa energia vai atuar não só como uma dissipadora de bloqueios de energias, mas elas vão trazer informações, elas vão trazer impulsos para o ser começar a ver a própria vida diferente. Então esses impulsos que vêm com essas energias superiores podem causar conflitos, atritos, e é o que acontece hoje em dia. A diferença é que se a pessoa busca isso, ela está dando abertura para que isso aconteça. E aí esses atritos, esses conflitos vão ocorrer, mas de uma forma muito mais amena, mais agradável. E ao passo que a pessoa que não aceita, que não acredita, que não busca esse trabalho interior, que acha que todos esses aspectos internos sutis são bobagens, ela vai sofrer as energias superiores atuando nela, porque está atuando em todo o planeta, não está atuando em A ou B, está atuando em todo o reino mineral, vegetal, animal, elemental e hominal. Porque todo o planeta está sendo elevado, todo o planeta está atingindo um outro nível. E aí é claro que por causa de tudo isso existem conflitos que vão se desenrolando em cada ser, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro dos seus limites e cada um dentro das suas possibilidades de evoluir. Então essas energias superiores vêm para justamente buscar trazer novos impulsos com uma nova maneira de pensar, com uma nova maneira de agir, com uma nova maneira de se alimentar, com uma nova maneira de conviver com os outros. É lógico que o desafio é sempre constante, porque a pessoa que está buscando essa elevação, essa purificação, como ele coloca ali, é uma pessoa que está desperta, está buscando algo maior. E a gente sabe que a maioria das pessoas não estão nem aí para isso.
ou se não é a maioria, uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade de seres vivem completamente alienados da realidade espiritual, da realidade interna, da busca do crescimento interior. Então as energias superiores vindo, atuando em todo o planeta, elevando as frequências do planeta, e a gente vê aí a prova nas frequências Schumann, vai trazendo toda uma transformação profunda em todos os aspectos de cada ser. E se o ser estiver aberto, receptivo a essas energias, o ser vai ficar cada vez mais em sintonia com níveis superiores, e com isso vai se sentir melhor. Vão haver momentos de quedas, de conflitos, de desarmonias, mas logo o ser se recupera porque ele está dando abertura e até pede uma ajuda superior, uma ajuda do plano superior, uma ajuda de Deus, para que consiga sair dessas crises pessoais que possam surgir. E aí continua no livro Glossário Esotérico, diz: dos planos internos do ser flui a energia que é o verdadeiro agente purificador. Leva-o a provas nas quais os obstáculos ao seu desenvolvimento são transformados ou eliminados. As forças evolutivas estão impregnadas na substância do planeta e, portanto, presentes na esfera consciente e subconsciente do ser humano. Então, forças evolutivas que ele se refere aqui é justamente as energias, o padrão mental, a densidade de energia que os encarnados geram constantemente. Na época que foi escrito esse livro, que foi editado esse livro, existiam ainda as zonas inferiores no planeta, então, como forças evolutivas, abrangia o conceito dos seres desencarnados que eram voltados para o mal, os seres que estavam nas zonas inferiores. Hoje em dia, a questão principal que temos que prestar atenção e nos trabalharmos é em relação às forças evolutivas que estão dentro de nós, o nosso ego, e as forças evolutivas que estão sendo manifestadas nos outros, nas outras pessoas que convivem com nós, com os seus egos, com as suas energias densas, com as suas desarmonias, com os seus desequilíbrios. Então, se a gente consegue ficar atento a isso e escapar desses níveis densos, e escapando com a elevação de pensamento e sentimento, nós temos que fazer um esforço, nós temos que nos dedicarmos a isso, porque não sai simplesmente do nada, a gente não consegue nos elevar simplesmente do nada. Outra coisa que as pessoas muitas vezes me perguntam e muitas vezes fazem: eu ensino, por exemplo, aquela circulação de energia para a pessoa se elevar, pedir uma ajuda para o seu mentor, mentora, para Deus, enfim, para as hierarquias. Coloco também isso no meu livro, em todos esses aspectos, como é importante as pessoas se elevarem, se meditarem. Mas não adianta as pessoas pedirem toda essa ajuda superior, circular a energia do Sol para se elevar, para se sutilizar, para desbloquear os chakras, para que os chakras captem a energia necessária para se nutrir, para nutrir os corpos, e a pessoa continua logo em seguida nos mesmos aspectos densos. A pessoa continua na mesma sintonia de antes. Então, eu estava muito preocupado com a fulana ou com o fulano, e preocupado e desarmonizado: o que será que vai acontecer com a fulana, o que será que vai acontecer com o fulano, e se isso, e se aquilo, coisas típicas da preocupação inútil que nós, seres humanos terráqueos, alimentamos. Aí lá pelas tantas eu posso me dar de conta e peço uma ajuda maior, circulo uma energia, procuro me elevar. Essa ajuda maior vem, com certeza vem, podem ter certeza. Essa energia superior vai chegar até nós,
nosso próprio mentor ou mentora espiritual vai chegar e trabalhar em nós, vai trazer toda uma influência mental, emocional, psíquica para nós. E por alguns instantes a gente sai daquele turbilhão louco, aquele tornado de pensamentos e sentimentos negativos, que é verdadeiro tornado mesmo, né? Mas logo em seguida, depois disso, que tenha demorado 1 minuto, 5 minutos, meia hora, porque o tempo que a gente demora para fazer isso não importa, pode demorar 1 minuto e ser tão eficaz quanto se a gente ficar meia hora nesse processo. Então, o que acontece? Logo depois disso tudo, a gente volta a se preocupar lá com o fulano ou com a fulana, se vai acontecer isso, acontecer aquilo. A mudança não vai ocorrer, a gente volta na mesma sintonia, a gente não evolui, não sai daquilo e fica patinando naquele lodo mental, naquele lodo emocional. Quando a gente está preocupado com alguém, quando a gente está tenso em relação a alguma situação, o ideal é nós pedirmos uma ajuda superior, como eu disse antes, pedir para Deus, pedir para as hierarquias, pedir para o nosso mentor, mentora, que aquela pessoa melhore, que haja uma solução para aquele problema X, Y, que envolve A, B, C, e acreditar nessa ajuda maior. Assim a gente vai conseguindo se trabalhar, assim a gente vai conseguindo se libertar das forças involutivas do nível material, e aí a gente consegue ir se elevando, ir se libertando de toda essa influência atritiva, negativa, desagradável. E aqui ele continua dizendo, então, para servir ao plano evolutivo, o indivíduo estabiliza a vibração dos seus corpos no nível mais alto possível. De modo desapegado, cuida da pureza do corpo físico, da elevação dos sentimentos e da superação dos desejos, bem como da canalização da vontade e dos pensamentos para a meta superior da existência. Então vocês veem que é fundamental colocar em prática, né? Outra coisa que eu percebo também, não adianta nós lermos, estudarmos, fazermos partes de grupos, fazermos cursos e lermos e estudarmos e mais, e ler e estudar, e a gente não colocar em prática tudo isso que se aprende. É fundamental que se coloque em prática no dia a dia, fundamental que ele diz ali, cuidar da pureza do corpo físico, se manter o mais elevado possível. Claro que a gente não vai conseguir sempre, mas o quanto mais a gente puder, pela nossa própria vontade, a gente consegue se libertar. Já dizia Buda, né, Siddhartha Gautama, que o motivo do maior sofrimento do ser humano são os seus desejos. Por quê? Porque os desejos vêm do ego. Então, se nós conseguimos trabalhar no nosso ego, nós conseguimos controlar o nosso ego, nós conseguimos nos manter o mais elevado possível, automaticamente as energias superiores vão nos trabalhar, vão nos elevar, e nos momentos de crise nós não vamos ser pegos de surpresa, não vamos ser abalados, não vamos sofrer como a maioria sofre, porque vamos ter um entendimento, vamos estar reforçados e ainda por cima poderemos ajudar os outros ao nosso redor. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se gostaram, lembre-se de dar o gostei, clicar lá no gostei, na mãozinha positiva, se inscrevam no canal para que o YouTube desenvolva e propague o meu canal para outros tantos, para quem sabe as pessoas possam começar a se dar de conta de muitas coisas e se melhorar. Isso que eu passo para vocês é coisas tiradas de livros que eu escolho,
mas também a minha própria vivência como pessoa que está aí nesse mundo evoluindo, buscando um nível de evolução cada vez melhor. Então, por hoje é isso aí, até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Até mais.